Fala meus queridos, esse é o Tá em Choque, seu canal de terror, horror, suspense e algo mais. E dessa vez eu trago pra vocês histórias, mas não trazidas de filmes ou jogos ou livros, mas sim diretamente da vida real. Estamos aí entrando na semana de Halloween e hoje vamos falar sobre 4 histórias reais que eu separei que se passaram no Dia das Bruxas. Por se tratar de uma temática não fictícia, eu deixo aqui o meu aviso, esse vídeo pode não ser indicado para pessoas com sensibilidade e ou menores de 18 anos. Detalhe é que eu tive a ideia de fazer esse vídeo todo pimposo. Vamos contar histórias de terror reais passadas no Halloween, vai ser muito macabro. E aí eu fui começar a ir atrás para escrever o roteiro e logo trouxa que tomou na cara, porque é isso, histórias reais, o buraco é muito embaixo, não tem espaço pra gracinha. A gente vai aqui falar de atrocidades e tragédias onde o ser humano é o único e exclusivo responsável. Essas histórias vão se passar nos Estados Unidos, o que não significa que aqui no Brasil não tenha acontecido coisas iguais ou piores, assim como no resto do mundo, mas as mais famosas e onde há mais registros e alardes da mídia é nos Estados Unidos. No futuro eu pretendo fazer esse vídeo focado nos casos do Brasil, e dito isso, bora conferir essas passagens perturbadoras da história. O assassinato de Martha Moxley. Martha Elizabeth Moxley era uma adolescente no ensino médio americana de 15 anos que vivia em Greenwich, Connecticut. Nas vésperas do Halloween, em 30 de outubro de 1975, a Martha saiu com alguns amigos para um rolê de Dia das Bruxas, uma noite de travessuras padrão, onde os jovens vão tocar sino, jogar papel higiênico nas casas, etc. Eles foram então até um condomínio de pessoas ricas, com mansões, gramados de golfe, etc. E, segundo testemunhas, a Martha começou a flertar com Thomas Skakel, um jovem da mesma idade dela, com quem ela foi vista pela última vez indo para trás de uma cerca perto da piscina do quintal por volta das 9h30 da noite. No dia seguinte, o corpo da garota foi encontrado debaixo de uma árvore no quintal da casa da sua família. Apesar das suas roupas íntimas terem sido puxadas para baixo, não foram encontrados sinais de abuso sexual. Durante a autópsia dela, foram encontrados pedaços de um taco de golfe quebrados e a autópsia apontou que ela havia sido espancada e esfaqueada. Como Thomas foi a última pessoa vista com ela, ele se tornou o maior suspeito e tinha um detalhe: o Thomas era sobrinho do senador Robert F. Kennedy, o que atraiu a grande mídia para cima do caso. Como ninguém foi acusado, o caso perdurou por décadas e nesse tempo os álibis do Thomas e do Michael, seu irmão, mudavam constantemente. Um homem chamado Gregory afirmou ter ouvido Michael se gabar dizendo: "Vou escapar impune de um assassinato, eu sou um Kennedy", rindo. Ao longo dos anos 90, mesmo antes de qualquer atualização do caso, a verdade ficou clara para todo mundo que acompanhava, incluindo a própria polícia de Greenwich. Michael, o irmão do Thomas, era o assassino. Um mandado de prisão só foi ser emitido em janeiro de 2000, porém o Michael foi libertado logo em seguida sob uma fiança de $500 mil. Somente em 2002, diante de um grande júri, o advogado de acusação mostrou uma gravação onde o Michael mostra grande preocupação que alguém possa ter visto ele se masturbando em cima da árvore da casa dos Moxley, possivelmente a mesma árvore que a Martha foi encontrada. E com essa nova prova, o Michael foi condenado à prisão perpétua. Mas, calma, a gente tá falando de um homem rico, branco, americano, e em 2013 ele foi libertado depois de uma apelação e vive em liberdade até hoje. Pois é, meus amigos, Michael Myers existe e ele tem dinheiro e é blindado pelo mesmo sistema que quer te jogar no McDonald's. O caso da família Ward. Essa história aconteceu mais recentemente, em 2014. No dia 28 de outubro, nas ruas de Long Island, clima de Halloween, as pessoas seguiam a sua vida normalmente quando uma cena chamou a atenção. Um homem vem saindo para fora do seu prédio arrastando um corpo decapitado. Ele em seguida deita o cadáver na rua e chuta a cabeça para outra calçada. As pessoas que presenciaram o ocorrido acharam graça, provavelmente se tratava apenas de uma zoeira de Halloween, e chegaram até aí no corpo mexer nele para remover ele da rua, já que estava atrapalhando a passagem dos carros. E é aí que o horror toma conta de todos os presentes quando eles percebem que aquilo era real. O corpo era de Patricia Ward, de 66 anos, professora universitária, e o autor do crime era seu filho Derek Ward, de 35 anos. Que ao abandonar o corpo dela na rua e chutar sua cabeça para longe, sai correndo dali até se atirar na frente de um trem que passava pelas proximidades, cometendo suicídio. Logo tudo veio à tona e o macabro da história dá lugar para tristeza. O Derek sofria de uma doença mental. O motivo que o engatilhou a matar sua própria mãe, ninguém jamais soube. E o seu tio afirmou para as autoridades que o rapaz não tinha um histórico violento, apesar de se contradizer um pouco em relação a isso. Ele lamenta muito a morte da irmã, dizendo que há mais de 10 anos ela lutava para que seu filho tivesse um tratamento adequado e que ela era uma pessoa maravilhosa.
Cerca de meia hora depois do assassinato, a polícia recebe uma chamada de que um trem atingiu e matou um homem a oeste da rua Clinton. Os rastros iam a mais de 300 metros até o corpo de Derek, e os passageiros disseram que ficaram presos no trem por horas enquanto a polícia processava a cena. Na tentativa de descobrir o motivo do crime, a polícia descobriu apenas que o Derek andava mais angustiado do que nunca depois da morte do seu avô paterno, mas que nada apontava para um desfecho como esse. Os especialistas se mostraram preocupados na época de que uma tragédia horrível dessas reforçasse o estigma em cima da doença mental. Fica por parte desse canal toda a sensibilidade aos envolvidos. Caso Ronald Clark O'Brien, e esse aqui é revoltante. Um homem, Ronald Clark O'Brien, em 31 de outubro de 1974, levou seus 2 filhos para um passeio de Halloween em Pasadena, Texas. E aí eles começaram a bater em porta pedindo gostosuras ou travessuras, mas como em uma das casas o morador não atendia, as crianças impacientes correram para a próxima casa, enquanto O'Brien ficou para trás. Alguns instantes depois ele alcançou de novo as crianças, e no final da noite, o O'Brien deu doces para os seus 2 filhos, além de outras 3 crianças que eles tinham interagido no percurso, uma delas que o O'Brien havia reconhecido da igreja, já que ele era diácono e cantor da igreja batista. Um pouco mais tarde, o Timothy, seu filho, começou a reclamar que o seu estômago estava doendo e correu para o banheiro, onde ele começou a vomitar e ter convulsões cerca de 1 hora depois de comer os doces. O garoto morreu a caminho do hospital e a polícia não suspeitava de nada, até que a autópsia do Timothy revelou que os doces que ele tinha comido estavam misturados com cianeto de potássio. Moral da história: o Ronald, no momento que uma das casas não atendeu, aproveitou para adicionar uns doces alterados junto aos demais e envenenou seu próprio filho para pedir dinheiro no seguro de vida, já que ele acumulava uma dívida de $100 mil. Ele distribuiu os doces envenenados para outra filha e as outras crianças numa tentativa de encobrir o crime, porém, por um golpe de muita sorte do destino, nenhuma das outras 4 crianças chegou a comer os doces. E um detalhe perturbador: a polícia, ao descobrir a marca específica do doce que tinha sido envenenado, começou a ligar para os pais ali da região para alertar eles, né? Incluindo o da 5ª criança, que era o da igreja. E esses ficaram desesperados porque não conseguiam achar o tal do Pixie Sticks, que é o doce envenenado. E aí eles correram escada acima até o quarto do filho e o encontraram na cama dormindo, segurando na mão o doce envenenado. Só que ele não tinha chegado a comer por não ter conseguido abrir a embalagem. Uou! Conduzindo a polícia pelo caminho que tinha feito com as crianças, o Ronald disse que os Pixie Sticks tinham sido dados pela tal casa do homem que não tinha atendido de primeira, que ele teria entregado rapidamente os doces pela porta. Descreveu o cara como um homem cabeludo. A casa em questão era a propriedade de um homem chamado Courtney Melvin, um controlador de tráfego aéreo que não estava lá no momento indicado. Aí, filhão, a polícia foi juntando um mais um, viram que o Ronald tinha dívida, viram que ele tinha incapacidade de manter o emprego, que ele tinha passado por 21 empregos nos últimos 10 anos. Conclusão: o homem foi preso, julgado, condenado à morte e executado cerca de 10 anos depois do crime. E só pra gente dar um respiro, olha o que tá aqui no roteiro. Nossa, mudar o começo que tá com aquele tom de alegria e descontração de sempre do canal pra um tom mais pesado e sério, porque não tem como falar desses assuntos de maneira babaca. E pra finalizar, o caso Rebecca Gay. Esse caso aqui é um dos mais abomináveis que eu já vi, então já fica o aviso, se preparem. Esse crime aconteceu no Halloween de 2012, no Michigan. Um homem chamado John White, de 56 anos, era reverendo da congregação local e estava noivo de uma mulher. Essa mulher tinha uma filha chamada Rebecca Gay, de 24 anos, e a Rebecca tinha um filhinho pequeno de 3 anos, que com o tempo o John, que era um homem ativo na sociedade, conhecido, padrasto dela, né, ajudou a cuidar e ficava responsável pela criança às vezes. Na manhã do dia 31, o John foi até a casa da Rebecca, que era um trailer, e lá matou ela com golpes de martelo e a estrangulando com uma gravata. Ele, em seguida, levou seu corpo sem vida para a floresta e depois voltou. Ao voltar, ele vestiu o filho da Rebecca com uma roupinha de Halloween e, em seguida, deixou ele com o pai. O White foi preso pelo crime e é aí que vem a verdade. Ele admitiu ter matado a jovem para saciar o seu desejo de fazer sexo com um cadáver, ou seja, um necrófilo. Olha o nível dessa história. Ele disse que antes de ir para a casa da Rebecca, estava na sua casa assistindo a vídeos de necrofilia e que tinha passado as 2 últimas semanas já pensando em matar a jovem. Apesar disso, o White disse que não lembrava se tinha feito sexo ou não com o corpo da Rebecca, que só lembrava de ter tentado ter uma ereção, mas não tinha conseguido. No ano seguinte, em 2013, ele comete suicídio na prisão.
Bom, essas foram as, entre aspas, histórias de terror reais do Halloween. Quem nos dera se fossem só isso, né? Histórias. Infelizmente, como sempre, a realidade superando a ficção. Eu vou agora precisar ver alguma coisa na Netflix, Naruto, sei lá, pra me desintoxicar a mente, né? Porque foi foda escrever esse vídeo, a pesquisa e tal. Enfim, boa noite pra todo mundo e a gente se vê por aí.